E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Hoje vamos dar continuação à aula de onomatopeia. Então, na aula anterior, a gente viu que as onomatopeias ajudam para que a gente tenha um melhor entendimento sobre o que está acontecendo. Elas vão fazer a representação sonora dos sons que as coisas, que as pessoas, os animais fazem. Então, que nem o professor usou aquele exemplo, né? Se eu bater o passador de slides aqui na mesa, ele faz um barulho. Esse barulho eu posso representar ele como uma onomatopeia. Pá, pá. Ia ter aquele balãozinho, que é uma linguagem não verbal, que é de quando a gente tem um som muito alto. Esse som muito alto, né, ia ser justamente para chamar a atenção. Então, a gente tem o au-au, que representa o cachorro, né? Muitas vezes ele vai estar, se a gente pegar alguns quadrinhos diferentes, ele vai estar como roof, né? O R-O-O-F, roof, que é aquele latido abafado do cachorro. Geralmente os cachorros maiores são representados desse jeito. A onomatopeia, ela vem justamente, gente, para conseguir fazer que a gente tenha um entendimento, né? Quando de repente, pá, alguma coisa aconteceu. Esse pá pode ser um barulho. Toda vez que a gente for ter a ideia de que, né, uma obra literária ela vai ter que descrever e contar o que aconteceu. Então, né, conforme o tic-tac do relógio ia passando, tic-tac, tic-tac. Vejam, né, cada barulhinho do ponteiro, né, que ele vai ficar, né, tic-tac, 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 representa um segundo. Então, se a gente faz esse som, é uma onomatopeia. Lembra no poema que a gente viu lá, quando a gente estava analisando na outra aula? O poema ele foi montado em cima de um som. Por quê? Porque o poema ele tem ritmo, né? Tic-tac, passa o tempo, hora, volta e meia. Justamente por que eles fazem isso? Para ter sonoridade. Lembre-se que o poema ele tem toda a sonoridade, ele precisa ter. De novo, lembra lá na aula de poema, na semana 1 que o professor falou? O que o anjinho ele tinha lá, que ele fica lá com o pezinho levantado e casinha lá? Ele tinha uma harpinha, ele tinha uma lira, pois todos os poemas eram cantados. Lembra que a música é escrita em verso? Né? Por quê? Para ela ter musicalidade, porque ela tem a sonoridade, você tem um ritmo para ler ela. E a onomatopeia vai ajudar a gente a ter esse som. Tranquilão? Vamos lá então, pessoal. Então, né, as palavras onomatopaicas, vejam, onomatopaicas, são palavras que formam a partir das onomatopeias, especialmente sobre a forma de verbos ou nomes. Então, o que é um verbo, pessoal? Verbo é a classe gramatical responsável por demonstrar uma ação, um fenômeno da natureza, um estado ou um sentimento. O que o professor está fazendo aqui agora? Eu estou falando, ó, estou falando. Tem uma locução verbal, quando a gente tem dois verbos que dão uma ideia. O que o professor está fazendo aqui? Ó? Eu estou caminhando, eu estou respirando, estou falando, estou apontando. Tudo isso é uma ação. Um fenômeno da natureza, chover. Né? Está chovendo, é um fenômeno da natureza. Um sentimento, amar. O amar, ele é um sentimento. E um estado? Um estado é como você está. Eu estou triste. É o estado com que você está. Não é o estado do Paraná, não. Então, né, as palavras formadas especialmente na forma de verbos ou nomes. Se ele é um verbo ou ele é um nome, então, se ele é um nome, ele vai ser um substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é a classe gramatical responsável por nomear os seres e as coisas. Então, eu tenho o pincel marcador, substantivo comum. Passador de slides, substantivo comum. Professor, substantivo comum. Professor Cid. Professor Cid é substantivo próprio.
Professor é comum, mas Cid é próprio daí. Belezinha? Não podemos esquecer disso. Verbo indica uma ação, os nomes são os substantivos. Tranquilão? Então, olha lá. Cacarejar. Então, cacarejar é um verbo. Cacarejar é uma palavra onomatopaica, é um verbo. Nossa, mas o que essas galinhas estão cacarejando? Cacarejar é uma onomatopeia. Que ela faz aquela cor, 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 cor. A gente está falando que ela está cacarejando. Então, ela está fazendo uma ação contínua. Então, esse cacarejar é um verbo. E o cacarejo, não confundir com cacaroto, pegou a resposta, pegou a referência aí? Né? O cacarejo é o substantivo que a gente deu ao som do que a galinha está fazendo. Então, a galinha ela está fazendo um cacarejo, é o som dela. Então, cacarejar, verbo, cacarejo, substantivo. Coachar. Coachar é o rabbit do sapo. Então, o sapo dá aquela inchada e ele coacha. O som que o sapo faz, a onomatopeia que o sapo faz, o verbo que o sapo faz é um coachar. O coacho, né, é o som deles. Não, o que é isso? É um coacho. Você escutou? Né? Escutei um coacho. É o som do sapo. O rugir. O rugir. Ó, vejam. Os verbos são terminados em ar, or e ir. Por quê? Porque tem a finalização das conjugações dele. Não vamos entrar nisso agora, porque verbo é um negócio para você sofrer depois. Então, verbos terminados em ar, primeira conjugação. Então, falar é um verbo de primeira conjugação. Verbos terminados em ou or são verbos de segunda conjugação. Então, fazer. O pôr do sol, né? Estou, o pôr. E os verbos terminados em ir são os verbos de terceira conjugação. Então, esses verbos de terceira conjugação, partir, falir, cumprir. Belezinha? Aqui, então nós temos o rugir, que a gente pegou o rugido do leão. O que é o rugido do leão? É o som que o leão faz. A gente pegou aquele som, transformou ele em um substantivo e colocamos aqui. O tilintar e uma tilintada dos guizos. Então tem aqueles guizozinhos, eles ficam... Você já viu, vocês já devem ter visto aquele sininho, que tem vários sininhos, assim, que são os caninhos que deixam nas casas quando está ventando, aí ficam batendo, aquilo lá está tilintando, né? Porque quando venta, aquela madeirinha bate em todos aqueles disquinhos, todos aqueles caninhos e faz um som. Né? O zumbir, não confundir com o zumbi, né? O zumbir ou um zumbido, né? O som de insetos, e o zunir é o som dos ventos. Veja, um terminado ó, ar, ir, ir. Então, esses aqui primeiro são os verbos. Quando nós pegamos onomatopeias e transformamos eles em verbos, palavras onomatopaicas, ou seja, elas foram transformadas de onomatopeias ou para um verbo ou para um substantivo. Não esqueça disso, beleza? Né? Essas são uma das figuras de linguagem. Então, figura de linguagem, também chamada de figura de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação para torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em, né, as figuras de palavras ou semânticas estão associadas ao significado das palavras. Então nós vamos ter a metáfora, a comparação, a metonímia, a catácrise, a sinestesia e a perífrase. Essas aqui agora, gente, é só porque o professor trouxe para vocês terem ciência do que acontece. Porque a onomatopeia, ela é uma figura de linguagem. Como ela é uma figura de linguagem, eu não vou trazer só ela, eu vou trazer justamente os nomes das outras, que é o que vocês vão estudar no decorrer. Quase todos os capítulos a gente vai ter aí uma das figuras de linguagem, certo? Então, né, a figura de linguagem... Figura de pensamento trabalha a combinação de ideias e pensamentos, né? Hipérbole, eufemismo, litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. E as figuras de sintaxe ou construção.
né, interferem na estrutura gramatical das frases. Uma elipse, um zeugma, um hipérbato, um policento, um acideto, um anáculo, um pleonasmo, uma silepse e uma anáfora. E já as figuras de som de harmonia, que estão associadas à sonoridade, que vai ter a aliteração, a paronomásia, a assonância e a onomatopeia, que é o que a gente vai passar a estudar, belezinha? Então, figura de som harmonia, já temos ela aqui. Então, ó, prestem atenção. A aliteração é a repetição dos sons consonantais. A aliteração é a repetição dos sons consonantais. Então, o exemplo que a gente tem: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual que é a consoante que está repetindo aqui? O R, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Viu? Ó? R, 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 R. Então, uma aliteração. Então, é uma brincadeira que faz com o som. O rato roeu a roupa do rei de Roma. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E assim vai. Toda vez que a gente tem essa repetição, nós vamos chamar ela de aliteração. A paronomásia, né, é a repetição da palavra cujo os sons são parecidos. O cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, homem que anda a cavalo, e cavaleiro, homem gentil. Então a gente tem a paronomásia, certo? Cavaleiro. Se você falar, por exemplo, você já assistiu aquele filme Batman, o Cavalheiro das Trevas? Se você falar que ele era o Cavalheiro das Trevas, significa que ele era um educado nas trevas. Que ele pedia com licença, por favor, que ele abria a porta do carro. Isso é um cavalheiro, né? Um cavaleiro que a gente tem é quem anda a cavalo. A ideia do cavaleiro, corajoso, justo. Vejam, são palavras com sons muito parecidos. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A assonância é a repetição de sons vocálicos. Então a gente viu que a aliteração é a repetição de sons consonantais. A assonância é a repetição de sons vocálicos, né? O que o vago é incógnito desejo, né? O que o vago é incógnito desejo. Qual que é o vocálico que está repetindo aqui? O O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 O em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vamos ver aí, um curto período de tempo a gente tem um monte de O. O que o vago incógnito desejo de ser eu mesmo... de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Primeiro o O e depois o E. A gente está fazendo sons vocálicos. Lembre-se, som é fonema. Então a gente tem a representação na escrita, mas a gente também tem a representação na fala. E a onomatopeia é a inserção da palavra no discurso que imitam os sons. Exemplo, não aguento o tic-tac desse relógio. Então o tic-tac é aquele barulhinho que fica repetindo o tempo todo. Isso que se torna chato. Então, essas figuras de linguagem que a gente está falando, gente, eles vão trazer mais elementos para o nosso texto. Então, você quer escrever, você vai colocar uma onomatopeia, né? De repente, aquele toque-toque na parede, né? Aquele toque-toque na porta. Opa, aquele toque-toque na porta significa que alguém bateu na porta. Você está querendo, né, fazer uma construção de um suspense. Você pode usar isso. Algumas piadas, a piada toque-toque, quem é? É fulano, fulano o quê? Fulano tal coisa. É um tipo de piada. Você está trazendo um elemento para dentro do texto. Tranquilo? Gente, lembrando que a onomatopeia ela não é só usada em quadrinhos. Nós vamos ter a utilização das onomatopeias também em textos de literatura, escrito em prosa. Ele é para trazer o som das coisas, mesmo quando a gente, né, não tem o quadrinho. Ele não é exclusivo do quadrinho. Logicamente, o quadrinho, por ele ter a característica de ter a linguagem verbal
e a linguagem não verbal, a gente acaba tendo essa facilidade em entender. Mas aqui já não, né? A gente precisa ver, né, como que ela vai ser utilizada. Então a onomatopeia sozinha, ela é um recurso de linguagem, mas ela sozinha não vai mostrar muita coisa pra gente. Tem que ter algo, tem que ter uma discussão, tem que ter uma situação do que está acontecendo. Então, por exemplo, no Batman da década de 60, tinha um seriado do Batman com Adam West ainda. Toda hora que eles iam dar um soco, aparecia um pou, né? Aparecia os barulhos, eles faziam as onomatopeias. Por que eles faziam isso? Para que as histórias, né, para que tivesse um som, para que tivesse um impacto aquilo que está acontecendo. Beleza? Então a onomatopeia, ela precisa de um contexto. Ela sozinha, ela não tem força, tá bom? Então vamos lá, gente. Nomeie as figuras de som utilizado nos enunciados abaixo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O tic-tac fazia o relógio na parede. Venha, Vera, venha ver as velas ao vento. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Pausa aí e tenta fazer. Vamos ver então como é que ficou, pessoal? Então, ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A aliteração, quando a gente tem a repetição, né, de consoantes. Onomatopeia, o que é a onomatopeia? É a figura de linguagem responsável por fazer o som das coisas, dos seres, dos animais, né, do cair das coisas. Então a onomatopeia faz esse som. A assonância. Venha, Vera, venha ver as velas ao vento. A assonância, ela é a repetição dos sons vocálicos. A aliteração, repetição de som consonantal. E a assonância, repetição de som vocálico, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. A paronomásia, só para a gente lembrar aqui, gente. Opa! Né? É a repetição de palavras cujos sons são parecidos, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Ó, conta, conto, ponto. Belezinha? Então, pessoal, temos mais um exercíciozinho aqui, ó. Pausa aí e tenta fazer. Vamos lá, então. Relacione as colunas de acordo com as figuras sonoras utilizadas nas palavras. O gato fez miau. Quem casa quer casa. A bela bola rola, a bela bola de Raul, Cecília Meirelles, né? E o peito do pé de Pedro é preto. Então a gente tem a gente tem a repetição. Então o primeiro aqui, ele vai ser uma onomatopeia. O gato fez miau. Se o gato falou miau, a gente vai achar estranho, porque essa é uma representação do som, né? Quem casa quer casa, a gente vai ter uma paronomásia, palavras de sentido igual, né? A bela bola rola, a bela bola de Raul, né? A gente tem a repetição de palavras parecidas também, e o peito do pé de Pedro é preto, então a gente tem a repetição da letra P de consoantes. Então ficou letra D, a literação, o peito do pé de preto é preto, letra C, a assonância, né? A paronomásia, a letra B, quem casa quer casa, e a onomatopeia, a letra A. Gente, sempre lembrando que a onomatopeia, ela vai construir, né, o entendimento. De novo, estou batendo nessa tecla porque muitas vezes quando a gente pede para ter uma produção com onomatopeia, vai ser exagerado, tudo vai ter um som. E não é desse jeito. Lógico, pode ser que seja uma situação, a pessoa vai lá e vai... Vocês já passaram por isso, vai pegar uma tampa em cima do fogão, né? Vai tirar a tampa das coisas em cima do fogão, aquilo cai, aquela tampa fica rodando, faz um barulhão. Aquele contexto, beleza. Mas nem tudo que a gente anda precisa ter uma onomatopeia. Imagine um quadrinho que a pessoa está andando na rua, né? Vai estar toda hora, vrum, blá, 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 aquele monte de coisa. Representa o som? Representa, mas iria poluir o meu texto daí. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.